Imagine um segredo espiritual poderoso, um portal para uma conexão mais profunda com Deus, algo que os grandes homens de fé praticaram ao longo dos séculos, mas que muitos hoje negligenciam. Esse segredo é o jejum. Mas não se engane, jejuar não é simplesmente deixar de comer. Existe um significado muito mais profundo por trás dessa prática, algo que transforma sua relação com Deus, sua maneira de enxergar o mundo e até mesmo seu próprio propósito. E se eu te dissesse que há coisas que você jamais deve fazer durante um jejum? Muitos cometem erros que podem anular completamente os benefícios espirituais dessa prática. Se você quer saber como jejuar corretamente e evitar armadilhas espirituais, fique comigo até o final deste vídeo, porque hoje vamos desvendar o mistério do jejum e seu poder de atrair Deus para perto de você. Ao longo da história, o jejum foi um instrumento de transformação espiritual. Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar seu ministério. Daniel usou o jejum para buscar revelações divinas. Elias, Ana, Esther e muitos outros personagens bíblicos recorreram a essa prática em momentos decisivos. Mas será que entendemos o verdadeiro propósito do jejum? Ou estamos apenas repetindo tradições sem compreender sua essência? Hoje, vamos mergulhar profundamente no que a Bíblia ensina sobre essa prática e como ela pode mudar sua vida. Você descobrirá por que o jejum atrai Deus, como ele purifica a alma e fortalece o espírito. Vamos falar sobre os diferentes tipos de jejum, o que acontece quando você jejua com o coração errado e o grande erro que você nunca deve cometer ao jejuar. Se você já tentou jejuar, mas sentiu que nada mudou, talvez esteja fazendo algo errado. Agora, prepare-se para uma jornada espiritual que pode transformar sua fé para sempre. Se o jejum fosse apenas deixar de comer, qualquer pessoa em dieta estaria automaticamente mais próxima de Deus. Mas não é assim que funciona. O jejum é muito mais do que um simples ato de privação alimentar. Ele é um ato de entrega profunda, um gesto consciente de dependência total ao Criador. É uma forma de declarar com o próprio corpo e com a alma que a presença de Deus vale mais do que qualquer necessidade física. Quando jejuamos, estamos enviando um clamor silencioso aos céus. Mais do que o pão que sustenta o corpo, eu preciso da tua presença que sustenta a minha alma. Esse tipo de entrega atrai Deus porque demonstra humildade genuína e disposição para abrir mão das coisas passageiras do mundo em favor da busca pelo eterno. Foi exatamente isso que Jesus fez antes de iniciar seu ministério. Ele se afastou de tudo, deixou para trás qualquer conforto humano e jejuou por 40 dias e 40 noites no deserto, preparando-se espiritualmente para a missão que estava à sua frente. Não foi um simples sacrifício físico, mas um processo de fortalecimento espiritual para enfrentar tentações, desafios e, acima de tudo, cumprir a vontade do Pai. Mas o jejum não foi uma prática exclusiva de Jesus. Desde os tempos antigos, ele foi utilizado como um instrumento poderoso para buscar direção, arrependimento e socorro divino. A Bíblia está repleta de relatos de homens e mulheres que recorreram ao jejum em momentos de crise, quando precisavam de respostas ou quando ansiavam por um renovo espiritual. Daniel jejuou por 21 dias, abrindo mão de alimentos desejáveis, buscando entendimento e revelações divinas. Elias, em um momento de profundo desespero e angústia, jejuou antes de seu encontro transformador com Deus no Monte Horebe, onde recebeu nova direção para sua vida e ministério. Esther, diante da ameaça de genocídio contra o seu povo, convocou um jejum coletivo para que Deus trouxesse livramento, e seu ato de fé mudou o destino da nação. Esses exemplos mostram que o jejum não era um simples costume religioso, mas um ato de fé viva e ativa, capaz de mover o coração de Deus e alterar circunstâncias impossíveis aos olhos humanos. Deus se agrada do jejum porque ele reflete nossa disposição em sacrificar algo por ele. No mundo em que vivemos, onde tudo é rápido, imediato e voltado para a satisfação dos desejos pessoais, o jejum se torna um grito de resistência contra a cultura da indulgência. Ele nos ensina a dizer não ao excesso e sim à dependência de Deus. Em um tempo onde somos incentivados a consumir sem limites, o jejum nos convida a pausar e lembrar que não vivemos apenas do que é material,
mas da palavra que procede da boca de Deus. Ele é um ato silencioso que ressoa no céu como uma confissão de humildade e dependência total. Enquanto o mundo busca saciar cada desejo com urgência, aquele que jejua se esvazia para que Deus possa preenchê-lo completamente. É como se estivéssemos dizendo: Senhor, minha fome maior não é pelo que este mundo pode oferecer. E esse clamor jamais passa despercebido aos olhos de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus se aproxima daqueles que o buscam com sinceridade, e o jejum é uma das formas mais intensas de demonstrar essa busca ardente. No entanto, o jejum só tem poder real quando feito com o coração correto. Em Zacarias 7:5, Deus faz uma pergunta intrigante ao povo de Israel: Foi realmente por mim que vocês jejuaram? Esse versículo revela um perigo que muitos ignoram. É possível jejuar sem de fato buscar a Deus. O jejum pode se tornar um ritual vazio, um costume mecânico, sem transformação real, se o fizermos apenas por tradição ou para parecer espirituais diante dos outros. Deus não está interessado em sacrifícios mecânicos, gestos religiosos sem significado ou jejuns feitos por mera formalidade. Ele quer corações verdadeiramente entregues, quebrantados e sedentos por sua presença. O jejum não é uma moeda de troca, não é uma maneira de barganhar bênçãos com Deus. Ele deve ser um reflexo sincero da nossa fome espiritual, uma expressão genuína do desejo de estar mais perto do Pai. Por isso, antes de começar um jejum, faça uma autoavaliação honesta. Pergunte-se: estou jejuando para me aproximar de Deus ou apenas para cumprir uma tradição? O jejum não pode ser um ato superficial, mas sim uma jornada profunda de transformação. Se você jejua apenas para parecer mais espiritual ou por um senso de obrigação religiosa, então está perdendo a essência desse ato. O verdadeiro jejum nos molda, nos transforma e nos leva para um nível mais profundo de intimidade com Deus. Ele não é um fim em si mesmo, mas um meio poderoso de nos desconectarmos do barulho do mundo para ouvirmos a voz do Criador. Quando jejuamos da forma correta, não apenas nos aproximamos de Deus, mas também nos tornamos mais sensíveis à sua vontade, mais fortes espiritualmente e mais preparados para cumprir nosso propósito. Que o jejum seja para você não apenas um período de abstinência, mas uma ferramenta de renovação espiritual que impacte cada área da sua vida. Agora que entendemos que o jejum é uma busca espiritual e não apenas uma privação alimentar, precisamos falar sobre como jejuar da maneira correta. O jejum não é apenas sobre deixar de comer. Ele deve ser feito com propósito, com intenção e, acima de tudo, com um coração voltado para Deus. Quando jejuamos corretamente, nossa mente se abre para perceber a voz de Deus com mais clareza, e nosso espírito se fortalece para enfrentar desafios espirituais e pessoais. No entanto, jejuar de forma errada pode transformar essa prática poderosa em um simples ato de sacrifício sem valor real. A Bíblia nos dá instruções claras sobre como essa disciplina espiritual deve ser conduzida, e Jesus nos ensina que a motivação por trás do jejum é tão importante quanto o próprio ato. Jesus foi muito direto ao ensinar sobre o jejum. Ele nos alertou para que não façamos do jejum uma demonstração pública de espiritualidade, mas sim uma busca genuína pela presença de Deus. Em Mateus 6:16-18, ele adverte: quando jejuarem, não fiquem com cara triste como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para que os outros vejam que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua recompensa. Essas palavras de Jesus são um aviso claro contra a hipocrisia espiritual. Muitas pessoas, na tentativa de parecerem mais santas, anunciam seus jejuns ou fazem questão de parecer debilitadas para ganhar a admiração dos outros. Mas Jesus nos ensina que, quando fazemos isso, estamos buscando a aprovação humana em vez da aprovação de Deus. E se a recompensa que buscamos é o reconhecimento dos homens, então é apenas isso que receberemos, e não a recompensa celestial que Deus reserva para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Isso significa que o jejum deve ser um ato íntimo, pessoal, reservado para Deus. Se você jejua com a intenção de impressionar outras pessoas, já perdeu sua verdadeira essência.
Deus não se agrada de jejuns feitos por vaidade, ostentação ou para ganhar status espiritual. Pelo contrário, quando jejuamos em segredo, em um compromisso verdadeiro de buscar a presença de Deus, Ele nos recompensa de forma sobrenatural. O próprio Jesus nos instrui: mas quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Mateus 6, 17, 18. Essa recompensa pode vir na forma de clareza espiritual, fortalecimento na fé, respostas a orações ou até mesmo direção divina para nossas vidas. Outro ponto essencial é que o jejum deve ser acompanhado de oração. Sem oração, o jejum se torna apenas uma restrição alimentar sem significado espiritual. Jejuar sem orar é como desligar o telefone e esperar que Deus te ligue de volta. A oração é o canal de comunicação direta entre você e Deus. Se você jejua, mas não ora, está apenas passando fome, sem criar um verdadeiro vínculo com o Criador. A Bíblia nos mostra que grandes respostas divinas aconteceram quando o jejum veio acompanhado de oração sincera. Em Atos 13, 2-3, vemos que a igreja primitiva jejuava e orava antes de tomar grandes decisões. Os discípulos não confiavam apenas na lógica humana para guiar suas ações. Eles jejuavam para que Deus revelasse sua vontade e desse direção clara. Isso nos ensina que o jejum não deve ser isolado da oração, mas sim ser um complemento poderoso dela, tornando a nossa busca espiritual ainda mais intensa e transformadora. Além disso, há diferentes formas de jejum, e cada pessoa pode encontrar o tipo que faz mais sentido dentro de sua caminhada de fé. O jejum absoluto, onde não se consome nada, nem comida, nem água, deve ser feito com muita cautela e apenas por períodos curtos, pois pode afetar o corpo fisicamente. Essa modalidade é mais comum em situações extremamente urgentes, como quando Esther convocou os judeus para um jejum de 3 dias, sem comida e sem água, antes de se apresentar ao rei, Esther 4:16. Já o jejum parcial, como o de Daniel, onde se evitam certos alimentos e se mantém uma alimentação mais simples e restrita, pode ser uma alternativa mais sustentável e acessível para quem deseja praticar o jejum com frequência. Daniel abriu mão de comidas desejáveis, carne e vinho, e dedicou-se à oração e ao estudo da palavra de Deus. Esse modelo de jejum é um excelente caminho para quem deseja começar a jejuar gradualmente e desenvolver disciplina espiritual. Outras formas de jejum incluem abster-se de redes sociais, entretenimento ou qualquer coisa que possa estar ocupando um espaço excessivo no seu coração e afastando-o de Deus. Se você nunca jejuou antes, comece aos poucos. Você pode, por exemplo, pular uma refeição e dedicar esse tempo à oração e meditação na palavra de Deus. Essa prática pode parecer pequena, mas o que realmente importa não é o tempo de jejum, mas a sinceridade do seu coração ao fazê-lo. Com o tempo, à medida que sua fé cresce, você pode aumentar a intensidade e a duração dessa prática. O importante é lembrar que o jejum não deve ser um fardo ou uma prática feita por obrigação, mas um momento de entrega e crescimento espiritual. Cada vez que você se abstém de algo para buscar mais a Deus, está dando um passo mais profundo na sua caminhada de fé. O jejum é uma ferramenta poderosa, mas só produz efeitos reais quando é feito com entendimento e propósito. Não se trata de um simples sacrifício físico, mas de uma decisão consciente de buscar a Deus de forma mais intensa e profunda. Ele nos ensina disciplina, humildade e dependência do Senhor. Se feito corretamente, o jejum pode transformar completamente a sua vida espiritual, abrindo seus olhos para verdades que antes pareciam ocultas e trazendo clareza para decisões importantes. Que o seu jejum não seja apenas uma renúncia de alimentos, mas um período de renovo, crescimento e transformação. Ao jejuar com sinceridade e dedicação, você não apenas se aproximará de Deus, mas também experimentará um nível mais profundo de comunhão e revelação, permitindo que a presença do Senhor transforme sua vida de maneira extraordinária. Agora chegamos ao ponto crucial deste vídeo. Se há algo que pode anular completamente os benefícios espirituais do seu jejum, é a maneira errada de praticá-lo.
O erro fatal que muitas pessoas cometem ao jejuar é transformá-lo em um ritual, vazio, um ato mecânico sem propósito real, ou pior ainda, em uma moeda de troca com Deus. Quantas vezes ouvimos pessoas dizendo: "Estou jejuando para que Deus me dê tal bênção", ou "Se eu jejuar por tantos dias, Deus terá que me responder". Esse tipo de pensamento reduz o jejum a uma negociação, como se Deus fosse obrigado a cumprir nossos desejos simplesmente porque nos abstemos de comer. Mas o jejum não é um método de manipulação divina. Ele não é uma ferramenta para pressionar Deus a agir, mas sim uma forma de nos aproximarmos dele e alinharmos nosso coração com a sua vontade. Deus não é impressionado por sacrifícios vazios ou jejuns feitos com intenções erradas. Ele não se agrada de uma prática externa que não reflete uma mudança interna. O verdadeiro jejum não é simplesmente um ato de privação física, mas um convite para um coração transformado e um espírito quebrantado. Em Isaías 58, Deus confronta o povo de Israel exatamente por esse motivo. Eles jejuavam, mas continuavam praticando injustiça, explorando os outros e mantendo corações endurecidos. Deus lhes diz de forma clara e direta que o verdadeiro jejum não é apenas abster-se de comida, mas também buscar justiça, ajudar os necessitados e viver em santidade. Ele questiona: será esse o jejum que escolhi, que apenas um homem aflija a sua alma por um dia? Isaías 58:5. O Senhor deixa claro que o jejum que realmente agrada a Ele é aquele que vem acompanhado de mudança de vida, de um coração disposto a amar o próximo e fazer o bem. Se você jejua, mas continua vivendo uma vida distante dos princípios de Deus, mantendo atitudes egoístas e não permitindo que o jejum transforme sua conduta, então seu jejum não terá valor algum. O propósito do jejum não é apenas tirar algo do corpo, mas adicionar algo à alma. Ele deve levar a um maior comprometimento com a justiça, a compaixão e a busca pela presença de Deus. Se seu jejum se resume apenas a não comer, mas sua vida permanece a mesma antes e depois dele, então algo está errado. Jejuar sem se esforçar para mudar o coração é como um atleta que treina sem disciplina. O esforço é desperdiçado porque falta a intenção correta. Além disso, jamais jejue com ressentimento no coração. O jejum é um período de conexão profunda com Deus, mas não há como se conectar verdadeiramente com Ele se houver mágoa, rancor ou falta de perdão bloqueando sua alma. A Bíblia nos ensina que um coração endurecido e cheio de ressentimento impede nossas orações de serem ouvidas. Em Marcos 11:25, Jesus nos instrui: "E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os pecados de vocês." Isso significa que, antes mesmo de iniciar um jejum, é necessário fazer um exame do coração e remover qualquer peso que impeça essa conexão com Deus. Se há algo que quebra o poder do jejum, é um coração que guarda rancor. Pense nisso. Você pode estar buscando um tempo de purificação espiritual, mas se seu coração está carregado de amargura, é como tentar encher uma taça rachada. Nada permanece, tudo vaza. O jejum não deve ser apenas uma mudança externa, mas uma renovação interna. Portanto, antes de começar um jejum, pare e analise sua alma. Se há alguém que você precisa perdoar, faça isso. Se há algo em sua vida que precisa ser confessado, diante de Deus confesse. Livre-se da amargura, do orgulho, do ressentimento. Apresente-se diante de Deus com um coração limpo e mãos puras, pois Ele não olha apenas para o que deixamos de comer, mas para a transformação real que acontece dentro de nós. O verdadeiro jejum nos aproxima de Deus, não porque nos tornamos mais espirituais por alguns dias, mas porque nos tornamos mais parecidos com Cristo em nossas atitudes e intenções. Quando jejuamos com um coração sincero, cheio de amor e livre de mágoas, então sim, Deus se agrada da nossa busca e nos recompensa, não porque o manipulamos, mas porque nos posicionamos para receber sua graça e direção. Agora você tem um entendimento mais profundo sobre o jejum, não como um simples sacrifício, mas como um caminho poderoso para se conectar com Deus e transformar sua vida. O jejum não é sobre privação, mas sobre preparação. Ele nos molda, nos fortalece
e nos aproxima do coração do Pai. Mas lembre-se, o verdadeiro jejum não se resume a deixar de comer, e sim a abrir mão de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se você pratica o jejum com sinceridade, com um coração disposto e livre de amargura, então prepare-se, porque algo poderoso pode acontecer na sua vida. Agora, eu quero saber de você. Você já jejuou alguma vez? Como foi essa experiência? Ou se nunca jejua, tem vontade de começar? Deixe seu comentário. Aqui embaixo, eu leio cada um e quero saber como essa mensagem te impactou. Se esse conteúdo fez sentido para você e te ajudou a entender melhor o jejum, não se esqueça de deixar o like, porque isso me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos como este. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Que Deus te abençoe e te fortaleça nessa jornada espiritual. Nos vemos no próximo vídeo.